Bom dia, paz e graça em nome de Jesus de Nazaré, a todo o povo de Alenquer, do interior e por onde passar esse vídeo em nome de Jesus. Que Deus hoje possa operar na vida do povo, salvar, curar e sarar as terras desse povo, abrir o olho, abrir a mente e o coração para entender e compreender a vontade de Deus sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje quero falar algo sobre o Espírito Santo. A gente vai começar lá quando aquele povo de Noé saiu até aquele vale para a construção de casas e uma torre, para que quando eles saíssem, eles olhassem para aquela torre e saberiam o rumo que estava aquela cidade. Mas o intuito deles era chegar até o céu. E por isso Deus resolveu baixar a terra e convidou Cristo com ele, com certeza também, para vir à terra, porque tem muita gente que pensa que Jesus já não estava com Deus, e Jesus já estava com Deus desde o princípio desse mundo, porque ele estava na palavra, e na palavra mesmo ele fez muitas coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, Jesus era aquela cortina de nuvem, Jesus era aquela cortina de fogo, Jesus era aquele fogo que queimava na sarça, Jesus era aquela fonte da água. Então, em muitos cantos, Jesus já vinha fazendo milagres, operando na vida de Jó. Jesus foi um canal para Deus devolver tudo de novo para Jó. É só a gente ler direitinho e a gente vai entender que Jó questionava com Deus, falava com Deus, mas quando ele chegou a construir o advogado para ele, que era Jesus, aí Deus atendeu, operou, devolveu tudo que Jó tinha em dobro, viu? Muita gente não sabe disso, mas está lá na Bíblia, está escrito lá. Então, gente, quando Deus baixou, que viu aquele povo trabalhando naquela torre, a altura que já estava, Deus confundiu a língua daquele povo, para que um bocado falasse de um jeito, outro do outro. Deus mudou o curso deles. E por isso trata-se de uma linguagem estranha. Estranha por quê? Porque um falava de um jeito, outro falava do outro, então tornaria-se língua estranha para cada um deles. E aí, como Deus confundiu a língua deles, parou-se a construção da torre, porque ninguém entenderia mais ninguém ali. E Deus separou aquele povo para vários cantos da terra. A Bíblia diz que foi separado um bocado para um canto, outro para outro. Houve uma separação de povo ali para todo canto, para as ilhas da terra. Então hoje a gente vê o povo falar e diz, falando em língua estranha. Eu não sei, Deus o sabe, mas a língua estranha foi feita naquele dia lá, naquela torre, porque aquele povo estava pecando contra Deus, porque queriam chegar no céu. E antes que ele chegasse, Deus baixou para desfazer tudo aquilo e colocar eles no lugar onde eles deveriam ficar, assim como Deus fez. Repartiu um pouco para um canto, para outro, e repartiu para toda parte da terra. E hoje tem muita gente que tem línguas diferentes, estranhas. E eu quero que você preste muito bem atenção no que eu estou falando, tá? Quando chegou no dia de Pentecoste, onde Jesus mandou aquele povo
ide a Jerusalém, o templo, e ficai lá em oração até que o Consolador venha, que é o Espírito Santo que viesse sobre aquele povo. Então, como aquele povo que já andava no caminho de Deus soube disso, então saiu gente de todo lugar da terra para ir a Jerusalém para participar desse movimento junto com os apóstolos. E nesse tempo se juntaram várias partes do mundo, as pessoas que falavam línguas estranhas, diferentes uma do outro. Mas naquele dia, quando chegou o dia do Pentecoste, lá naquela cidade de Jerusalém, todo aquele povo que falava línguas diferentes, estranhas, todo aquele povo voltaram a falar a mesma língua que todos eles falavam antes, que Deus te confundiu a língua deles. Então aquilo ali foi um movimento que chamou muita atenção do povo que estava ao redor, porque ali tinha gente de todo canto, estrangeiro de todo canto, mas ali eles falaram uma linguagem só, que era a primeira linguagem deles, antes de que Deus tinha separado a linguagem deles. Então por isso se trata de uma língua estranha, é quando Deus confundiu aquela língua daquele povo. E a mesma língua foi no dia de Pentecoste, que era a verdadeira linguagem dos galileus da época. Então, gente, hoje o que eu quero dizer é que nós devemos prestar bem atenção quando estivermos em culto e ficar calado quando alguém estiver falando em línguas. Fique calado, não dê glória, não fale nada, fique apenas calado e examine-se o seu coração e a Deus para saber que língua é aquela, o que aquela pessoa está falando. Se não tiver intérprete que interprete, fique calado, fique analisando com você e com Deus e peça para que Deus dê um dom para alguém aí revelar, porque hoje, minha gente, a gente sabe também que o diabo já foi um anjo de luz. Ele sabe imitar muito bem um ministro do Senhor. Então fique atento e analise o seu coração e a Deus para saber que língua é aquela e o que aquela língua está falando. E se for de Deus, ela é uma intimidade daquela pessoa com Deus, é só dela. Se tiver o intérprete, aí sim, interpreta aquela palavra, e aí você vai ver que pode dar glória, aí você vai dar glória. Porque Paulo disse: eu queria falar só em língua, mas prefiro falar 5 palavras legíveis que a igreja entenda e compreenda para edificação da igreja. Porque hoje dentro da igreja o que a gente vê é zoada, é grito, e a Bíblia diz que gritaria dentro de casa ou dentro da igreja, isso é pecado, é grito, é blasfêmia contra Deus. Então, quando você for pregar numa igreja, pregue as palavras legivelmente para que todos entendam e compreendam o que você está falando, para edificação daquela igreja. Porque se você pula, você cai pelo chão, você rola, você grita, e aí vai entender o agir daquilo. Como é que a gente vai entender que muitas vezes a gente não escuta nem o que aquela pessoa está falando devido a tanta zoada, e Deus não se agrada disso, viu? Hoje o que liberta as pessoas são as palavras. Libertando a pessoa pelas palavras, ela vai ter o dom de língua para falar com Deus.
E o dom de língua, gente, ele não é para todos. Deus deu para